Fala pessoal, tudo bem com vocês? Manu Gavassi ou Felipe Prior? Quem vai sair no paredão dessa terça-feira? Sim, eu resolvi abrir uma exceção e falar do jogo que está movimentando o Brasil, inclusive a boleirada. Quer entender? Chega mais, inscreva-se no canal e vamos juntos! Cá estamos na ausência de futebol, NBA, campeonatos, falar do jogo que tem movimentado a internet, a rede social, movimentado o Brasil, né, que é o Big Brother Brasil. Esse vídeo é uma exceção, eu não pretendo fazer mais vídeos na sequência, a menos que vocês queiram nos comentários, vão comentando a respeito disso, se vocês querem que eu analise o jogo dessa forma também. E para quem está acompanhando, quero ter uma ideia do que vai acontecer, então você já vai comentando assim, ou hashtag fora Prior ou hashtag fora Manu. Para quem não sabe, Manu Gavassi, Felipe Prior e a Mari Gonçalves são os três integrantes que estão no paredão triplo. Nessa terça-feira a gente vai saber quem será o próximo eliminado. Até aí tudo bem, é um jogo de entretenimento que está rolando e tudo mais, mas nos últimos dias, especialmente depois da formação do paredão, essa disputa mais ferrenha entre dois participantes, os mais populares, dos dois mais populares da casa, o Felipe Prior e a Manu Gavassi, tem movimentado uma ferrenha discussão sobre vários assuntos e uma divisão de torcidas, inclusive rachando de um lado, o lado da Manu Gavassi, a classe artística, contra, do outro lado, Felipe Prior com a classe dos jogadores de futebol. Há uma mobilização dos boleiros para defender o Prior, porque o Prior, para quem não sabe também, é um cara de 27, 28 anos, aquele moleque meio rebelde, faz parte dos excluídos da casa, né? Dentro de uma narrativa que a gente já viu vários jogadores vencerem o Big Brother, de muitas vezes se sentir acuado, partir para agressões verbais, para discussões, geração de conflitos, e ele é identificado com a torcida do Corinthians. Mas não só por isso, alguns jogadores tem defendido o Prior nas redes sociais, defendendo a causa dele lá como jogador mesmo, né, do programa. E o Prior ele está aliado com o Babu Santana, que é um ator e é identificado com o Flamengo. E o Gabigol, inclusive, fez um gol antes da paralisação do futebol, fez uma homenagem para a dancinha do Babu. Então, ao defender o Prior, o Gabigol automaticamente está defendendo o Babu. E aí houve uma sequência de postagens, né, depois da formação do paredão, de jogadores de futebol defendendo a permanência do Prior e atrizes como a Bruna Marquezine, que até é amiga pessoal da Manu Gavassi, defendendo a permanência da Manu. E aí houve um racha, inclusive, pessoal entre um ex-casal, porque a Bruna Marquezine defendeu a permanência da Manu, ou seja, um fora Prior, e o Neymar veio na sequência e meteu um fica Prior, um fora Manu. Depois ele voltou atrás, porque viu que, cara, uma divisão muito grande, especialmente as mulheres estão do lado da Manu, por uma série de coisas, para vocês entenderem. A Manu faz parte de um grupo de mulheres lá dentro da casa que se autodenomina o grupo hippie, das fadas sensatas, de mulheres que têm uma luta muito bacana, mas que num determinado momento, elas, para algumas pessoas, pode parecer que elas se sentem muito donas da verdade. E aí tudo dentro do jogo, tá, gente? Dentro de uma narrativa dos excluídos, que muita gente acaba torcendo, né, por aquelas pessoas que são mais, digamos assim, excluídas mesmo dentro da casa, está o Felipe Prior, que tem um jeito muito controverso, ele gera conflito, ele arruma confusão com todo mundo, e lá está o Prior e muitas vezes ele acaba metendo os pés pelas mãos, cometendo erros. Aliás, é muito bacana, e antes da gente ficar analisando julgamentos de caso a caso, é importante, a minha opinião sobre o programa é a seguinte: eu acho muito legal, sempre achei, você observar o ser humano com lentes de aumento. Você vê como as pessoas são capazes de certas coisas dentro do confinamento. E que você está sujeito a atitudes dentro de uma convivência, enclausurado numa casa com pessoas muito diferentes de você, que você não conhece, a realmente criar conflito, falar coisa que não deve, você está sendo vigiado 24 horas por dia. Eu acho que eles estão lá para que a gente possa julgá-los. Mas esse julgamento ele tem que ir até a página 2, porque a gente não sabe como suportaria todo esse tipo de pressão. Tirando isso, já quero dizer, para quem acha que eu vou me posicionar aqui, que a minha torcida sempre foi pro Babu, tá?
O Babu, para mim, é o campeão dessa edição, tô torcendo para ele, acho a Rafa também muito bacana. O resto eu não tenho muita predileção. Gosto do Prior como jogador, como entretenimento, mas ele não é um dos meus favoritos. E acho que ele fez muita coisa errada nesses últimos dias, a ponto de custar talvez a sua eliminação. E a Manu? Quem é a Manu? A Manu estava sumida no jogo até o surgimento do quarto branco, que é um ingrediente do jogo em que as pessoas vão para lá e se apertar um botão elas estão automaticamente eliminadas. É um quarto em que você fica isolado lá. O Felipe Prior levou a Manu e a Gisele para esse quarto branco. E cara, depois que eles passaram algumas horas juntos, parecia que tudo se resolveria a partir de então, porque eles conversaram sobre feminismo, sobre machismo, sobre várias questões. O Prior escutou as meninas pela primeira vez, eles saem de lá, a Manu diz que nunca mais vai votar no Prior, parece saíram hermanados como se tudo fosse ser resolvido, não demorou muito tempo. Com a Gisele, o Prior sempre teve uma relação conflituosa, né? Então, logo na sequência, eles voltaram a ter atritos, tanto que ele está no paredão por uma indicação da Gisele. E depois a Manu começou a provocar o Prior por conta da saída do Pyong, que era o seu amigo lá, o coreano, o Pyong Lee, que vocês conhecem também. O Pyong foi pro paredão com o Babu, e numa mobilização muito grande da rede social também, o Pyong acabou eliminado. Isso acabou chocando as meninas da casa, integrantes desse grupo, que não imaginavam que o Pyong fosse sair para o Babu. Na opinião delas, o Babu não é tão forte aqui fora, e a gente sabe que é exatamente o contrário, né? O Pyong também era um jogador muito forte, mas o Babu tem uma grande popularidade. Quando sai o Pyong, a Manu começa a desafiar o Prior. Eu quero te ver no paredão, eu quero te ver no paredão. E aí o Prior comete, para mim, o grande erro desses últimos dias. Quando ele é indicado pela Gisele e precisa contragolpear, ele, ao invés, na minha opinião, de escolher ou a Marcela ou a Ive, notadamente duas participantes que sempre excluíram ele e o Babu na casa, que atacam eles a todo instante, ele vai numa pessoa que ele pretendia votar desde então, numa indicação lá no confessionário, que era a Manu. E na qual eu não entendi muito bem. Por quê? Porque a Manu tem uma popularidade muito forte e ele tinha outros alvos na casa, mas por um erro estratégico, ele acaba indicando a Manu. Ainda tinha a prova bate-volta, mas aí, vejam só, né? A Mari e a Gabi acabam escapando dessa prova bate-volta, sobrando... na verdade, a Fly e a Gabi acabam escapando na prova bate-volta, sobra a Mari, a Manu e o Prior. No primeiro momento, eu imaginei, bom, a Mari vai sair tranquilamente porque os dois jogadores são muito fortes, eles têm grandes torcidas. Só que virou um confronto de 1 contra 1. Virou um embate... de uma torcida contra a outra. E aí começou a se multiplicar o fora Manu, o fora Prior, o fica Manu, e com grandes celebridades, né, pessoas representativas empunhando essa causa. Então, gente, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer, mas hoje a leitura que a gente faz, até pelas enquetes aí, é de que a Mari vai receber uma votação mínima e que a torcida dos dois ela está direcionada ou para tirar o Prior ou para tirar a Manu. De qualquer forma, a gente vai perder um grande jogador, porque a Manu também tem condições de avançar no jogo, ela cresceu muito nos últimos tempos, e o Prior é o cara que chama a atenção, né? Como diz o jargão de internet, ele faz tudo. Ele cria o conflito, ele indica pro paredão, ele escapa da prova na bate-volta, ele ganha liderança, né? Só que ele se perdeu nos últimos dias com um discurso muito agressivo, inclusive na indicação da Gisele contra ele, na indicação do líder, ele revela para a Gisele, para o grupo, né, num programa ao vivo, que a Gisele havia falado das meninas que tem mais dinheiro na casa, que não precisariam do prêmio, algo que ela havia confidenciado. Isso acabou criando um atrito entre elas também. Por esse aspecto foi bem, mas a forma como ele falou, ele acabou se arrebentando no jogo. Porque o Prior tem isso, né? Ele tem que mostrar o tempo inteiro a sua posição, e muitas vezes ele passa do ponto no discurso. Inclusive, acabou criando consequências com a amizade que ele tem com o Babu. Ele não consegue ouvir o Babu lá dentro. E aí, dentro desse conflito, hoje os dois estão nessa relação conflituosa. Será que deixar o Prior lá significa você ajudar o Babu? Será que o Babu hoje está precisando do Prior lá dentro? Será que o Prior está pensando no Babu como o Babu pensa no Prior? Muita coisa aconteceu nos últimos dias e esse paredão vai dar o que falar. Eu quero ouvir vocês. Eu vou pegar minha pipoquinha, esperar para ver o que vai acontecer, porque vai ser recorde de votos e vai ser uma loucura, porque o Brasil ficou dividido de novo dessa vez no BBB. Manu Gavassi ou Felipe Prior? Vota aí!
Eu volto na próxima, se vocês quiserem. Tchau!